sejam todos bem-vindos ao canal Amigos da Fé. Que Deus te abençoe e que possa falar no teu coração em nome de Jesus. É um prazer estar recebendo você aqui hoje e eu quero dizer a você, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like e compartilha. E se você puder comentar, comente, dê a sua opinião. Você pode também pedir oração. E eu tenho certeza que estaremos orando por você. Amém? Hoje eu quero falar de uma palavra que está escrito em Lucas 15. Lucas 15, versículo 11. É um texto bastante conhecido que fala, Jesus profere a parábola do filho pródigo. Vamos ler então? Lucas 15, versículo 11. E disse-lhe: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se um dos cidadãos daquela terra, a qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra os céus e perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e moveu-te íntima compaixão, e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e perante a ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-lhe-ei, e pondo-lhe um anel na mão e as sandálias nos pés. E trazendo um bezerro cevado, e matai-o, comamos e alegramos, porque meu filho estava morto e reviveu, e tinha se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu uma música e danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele disse: veio teu irmão e teu pai, matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se dignou e não queria entrar, e saindo o pai estava com ele. Mas respondeu ele e disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir os teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe um bezerro cevado. E ele disse: filho, tu sempre estavas comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos, regozijarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e foi achado. Que palavra tremenda, né, irmãos? Eu andei pesquisando sobre esse livro, né? A gente sabe que Lucas, ele era um doutor, ele era um médico, e ele se atentou a todos os detalhes. Foi Lucas que escreveu esse livro, né? O livro de Lucas. E ele narrou essa história
ele prestou atenção em todos os detalhes. E eu pesquisei sobre a palavra filho pródigo, que quer dizer gastador, né? Jesus, ele estava referindo essa parábola, né, ali para a multidão. E na multidão tinha gente de todo tipo. Tinha doutores, ali tinha gente da sinagoga, tinha pecadores. Então Jesus, ele tinha um alvo com essa história. E ele ilustrou essa história para atingir tanto os pecadores quanto os doutores, quanto aqueles que se achavam dono da verdade. E o que me desperta nessa mensagem é que quando Jesus, ele começa a falar de dois filhos, né? E o pai que estava ali simbolizando o laço familiar. O pai, ele era dono de uma terra, de uma riqueza muito poderosa. E isso Jesus, ele queria ilustrar como que é o nosso Deus. E eu me atentei a essa mensagem e eu comecei a observar os detalhes que Lucas ilustrou nessa mensagem. E nós vemos que, igual eu disse, que a parábola do filho pródigo, o pródigo significa gastador. E quando Jesus começou a se referir sobre esse jovem, eu comecei a observar, né, que ele sabia de suas riquezas, ele sabia do seu direito, e ele foi no alvo certo. Vou chegar no meu pai, né, e vou pedir a minha parte e vou viver a minha vida, entendeu? Só que aquele jovem, ele não pensou no futuro, ele só pensava ali em viver a sua vida. Como hoje tem muita gente, muitos jovens que não pensam no futuro, eles só pensam naquele momento, né? Vou viver a minha vida, vou sair, vou para balada, vou curtir a minha vida, né? Porque eu não sei se o dia da manhã eu vou estar vivo, eu não sei se eu vou casar, eu não sei se eu vou ter uma vida muito longa, entendeu? E eu começo a observar esse jovem, né? Quando Jesus, ele começou a falar, algo começou a atrair aquele jovem, o mundo começou a atrair. E ele pegou rapidamente, quando seu pai deu a parte dele, né? Porque nós vemos que Jesus falando que o pai não negou, e o pai liberou aquele filho, né? Só que uma coisa houve de errado naquela época. Não era permitido, não era de agrado aos olhos que uma pessoa pedisse a herança antes do pai morrer, né? E esse jovem, ele reivindicou, e aqui ele já estava quebrando um protocolo, né? Ele estava pedindo algo que ainda não pertencia a ele, mas o pai não negou. E a Jesus começa a falar, a Bíblia fala que esse rapaz pegou e fugiu, foi para uma terra longínqua. Ali ele gastou todo o seu dinheiro, viveu, né, absolutamente para a sua satisfação carnal. E nós vemos que ele entrou num estado decadente, né? A Bíblia narra que ele passou necessidade. Ele gastou tudo e agora ele se pega no fundo do poço. E eu quero dizer a você, quantas vezes Jesus tem te mostrado que o caminho certo é você permanecer na presença dele. É você estar do lado, na casa do Pai. Você está protegido por Pai. Mas você ainda tem se atraído os olhos ao mundo. Você tem se apegado às coisas mundanas. Mas Deus quer fazer uma obra na sua vida. Ele quer trazer algo novo na sua vida. Deus, ele não quer que você continue da mesma forma. A Bíblia diz que aquele jovem, ele começou a cair em si depois que ele gastou todo o seu dinheiro, depois que ele usou de toda a sua herança,
ele começou a lembrar das coisas e começou a passar fome. E nesse meio intervalo havia um homem que viu a situação daquele jovem e o abrigou e deixou ele se tornar servo, e ali começou a trabalhar para esse homem. Diz que a Bíblia que ele começou a alimentar os porcos, e quando ele alimentava os porcos ele desejava comer a comida dos porcos. Aí que entra a parte difícil, porque daquele jovem ele começou a desejar algo que não era para ele, Ele começou a se lembrar da fartura que havia na casa dele, como o pai tratava os servos dele com grande abundância, com grande riqueza, ali, além de receber o salário, os trabalhadores. Eu tenho certeza que o pai dele tratava bem os funcionários dele. E assim Deus ele nunca vai te desamparar. Mesmo que você cometa erros, mesmo que você fracasse, Deus não vai virar as costas para você. Deus está vendo aonde você está agora. Talvez você está aí dizendo: minha vida não tem solução, eu fiz tanta coisa na casa de Deus, eu era um pregador, eu era um missionário, eu levava a palavra de Deus, expulsava os demônios, fazia sinais, prodígios, maravilhas, e olha hoje como estou no fundo do poço. Jesus está chamando você de volta. Volte para a minha presença, volte para a casa do Senhor, porque Ele quer te abrigar, Ele quer colocar em você novas vestes. O Senhor quer te dar um anel, que é a honraria. O Senhor quer calçar os seus pés, o Senhor quer te lavar, te purificar, em nome de Jesus. E a Bíblia diz que esse jovem, ele falou: não, eu tenho que me arrepender, eu tenho que confessar os meus pecados, o meu pai, né? Eu tenho que chegar diante do meu pai e falar para ele: pequei diante dos céus e pequei diante do Senhor, mas não sou digno de ser chamado filho teu. E a Bíblia diz que ele olhou para casa e voltou para casa. E lá de longe, quando ele estava chegando próximo à casa dele, ele viu seu pai, e a Bíblia diz que ele saiu correndo na direção do pai, e abraçou o seu pai e o beijou. Eu tenho certeza que aquele pai todos os dias ficava olhando, ficava lembrando de seu filho e desejando que ele voltasse. E quando ele viu aquele filho, ele chorou e o abraçou. E aí a Bíblia diz que ele fez uma grande festa, porque é assim, irmãos, que Deus faz. Quando você está caído, quando você está lá no chão, o Pai não fica feliz, mas quando você volta para o caminho dele, há uma grande festa no céu, há uma grande vitória para você. Então não fique dessa forma, volte para a presença do Senhor, porque eu tenho certeza que Deus vai te abrigar. Mas aí entra outro capítulo, que é o irmão mais velho. O irmão mais velho viu quando o seu irmão chegou. Diz a palavra de Deus que o servo ali disse para aquele jovem mais velho: ó, está tendo uma festa na sua casa, é porque o seu irmão voltou, aquele que estava perdido voltou. E a Bíblia diz que o irmão se encheu de inveja, e ele começou a deixar o pecado entrar no seu coração. Aquele moço estava na casa, a Bíblia diz que ele estava na casa, né, do pai, mas ele estava na casa do pai, mas o seu coração estava longe, porque ele diz: eu sigo o mandamento e o Senhor nunca me deu nada. E tem muita gente que está assim, fala para Deus, questiona a Deus: ó Deus, eu faço isso, eu faço aquilo, outro, mas o Senhor nunca me dá nada, o Senhor nunca me abençoa, o Senhor não abre a porta para mim, entendeu? Você está errado, irmão. Volta a sua visão para Deus, porque que adianta você estar na presença de Deus e o seu coração está longe, o seu coração está no mundo? Faça a vontade de Deus, comece a se entregar a Deus, faça algo sem esperar retorno. E é assim, diz a Bíblia, que quando aquele jovem começou a falar para o pai: olha, eu faço isso, obedeço o Senhor e trabalho na sua obra, e o Senhor não me deu nada,
Mas a Bíblia diz que mesmo assim, o pai não desamparou aquele jovem. A Bíblia diz que ele falou: meu filho, olha para tudo aqui em sua volta. Tudo isso aqui pertence a você. E aquilo ali, irmãos, não precisava, o pai lembrar aquele filho mais velho. Mas como ele estava distante, mesmo estando ali na casa do pai, ele estava distante, com seu coração distante. Mas o pai o lembrou, falando: tudo isso é seu. Talvez você está na casa de Deus e você está com a mente desviada, mas hoje Deus fala para você: olha para a minha obra, olha para a minha presença, tudo que tem na minha casa te pertence. Mas o que você precisa, irmão, é da salvação. Então tenho certeza, irmão, do fundo do meu coração, que o Senhor está te chamando, o Senhor quer te abrigar, o Senhor quer te dar a vitória e Ele quer te abençoar, em nome de Jesus. Se você está desviado dos caminhos de Deus, confesse seu pecado hoje. Se você está em pecado, se arrependa e venha para a presença de Deus, porque o Senhor quer te cuidar, o Senhor quer restaurar a sua vida. Essa parábola Deus estava falando para as multidões e estava falando ali para aqueles doutores, falando para os fariseus. E Deus, tudo que Ele queria era que eles reconhecessem que a casa de Deus, reconhecessem que Jesus era o Filho de Deus, era o Messias e o prometido. E tudo que Deus queria, tudo que Jesus queria, é que eles se arrependessem e tomassem posse do reino celestial. E Deus quer que você tome posse do reino celestial, em nome de Jesus. Feche seus olhos, eu vou fazer uma oração. Pai, abençoa, toque na vida dessa pessoa, restaura, e que o seu nome seja escrito novamente no livro da vida. Abençoa, Senhor, e traga ela de volta para os teus caminhos. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, fique com Deus, e a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Amém.